Oi pessoal, e voltando a gravar os vídeos, vamos lá. Seguinte, vou fazer alguns exercícios de diagramas então, beleza? Várias pessoas me perguntaram, falaram, professor, eu vi outros métodos de resolução, não sei o que. Bom, não tem problema, existem várias formas de você resolver e obter o diagrama de momento fletor, certo? Eu escolhi esse, é um dos modelos que você tem para calcular. Se vocês conhecem outro ou estudaram por outro, não tem problema. Segue com qual vocês conhecem, beleza? Vou para esse exercício aqui, uma viga em balanço, engastada aqui no ponto A, uma carga concentrada de 6 kN na ponta, no ponto B, e uma carga distribuída por 2,5 metros. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer nela é o diagrama de corpo livre. Vou pegar ela, transformar aqui o carregamento distribuído, colocar o carregamento distribuído. Aí. Aqui nosso carregamento distribuído de 15 kN por metro. E uma carga concentrada lá na ponta de 6 kN. 6 kN. Perfeito. Então aqui tem 2,5 metros, 2,5 metros. Aqui no ponto é o engaste. Como é o engaste, eu tenho reação. Ele gera reação vertical. Então vou ter uma vertical aqui no ponto A. Uma horizontal aqui no ponto A também. E um momento também aqui no ponto A. Vou colocar esse HA aqui mais para o lado, só para não atrapalhar muito. HA. E ele também vai gerar um momento aqui no ponto A. Certo? Aqui. Ponto A. Ponto B. Legal. Então aqui tá as forças que estão agindo na nossa viga. Perfeito. Primeira coisa, para eu começar a fazer o exercício, a primeira coisa que eu preciso são 0,1. As reações de apoio. Reações. Para eu fazer as reações, eu vou pegar o diagrama do corpo livre aqui e vou copiar ele. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui. Certo. As dimensões, então, são daqui do ponto A até o final da carga distribuída são 2,5 metros, 2,5 metros, e até o final lá mais 2,5 metros. Certo? Essa carga distribuída aqui, como eu vou calcular alguma coisa, eu posso transformá-la numa força equivalente. Essa força distribuída aqui, eu transformo numa força equivalente localizada no meio da carga distribuída. E essa força equivalente vai ser igual a 15 vezes 2,5, certo? Então, a força equivalente vai ser igual a 37,5 kN. Só para a gente confirmar, 15 vezes 2,5, 37,5. Então, beleza. Agora eu vou calcular as reações de apoio. Só tomar um cuidado com as convenções de sinais. Convenções de sinais para reações de apoio. Força na direção Y vai ser positiva quando estiver para cima. Na direção X vai ser positiva quando estiver para a direita. E o momento ele vai ser negativo quando ele estiver no sentido horário, certo? Então essa aqui é a nossa convenção de sinais. Perfeito. Condições de equilíbrio, então. Primeira condição, somatória de forças na direção X igual a 0. A única força que eu tenho na direção X aqui é o HA. Então, HA igual a 0 kN. Próxima condição, somatório de momentos igual a 0. Lembrando que momento é força vezes distância. E para eu calcular o momento, eu preciso definir um ponto na viga. Nesse caso, eu vou pegar o ponto A. Tá? Então, fiquei no lugar errado. Certo.
Então, todo momento que girar em sentido horário, eu vou chamar ele de negativo. Então, em relação aqui ao ponto A, o que gera momento? Bom, a primeira coisa que gera momento é a força equivalente, e ela gera em sentido horário. Então, menos força equivalente. Momento é força vezes distância. A distância da força equivalente até o ponto A vai ser 2,5 divididos por 2, igual a 1,25 metros. Força equivalente vezes 1,25. Outra coisa que gera momento, a força é concentrada lá no ponto B. Então, menos 6 vezes a distância de 5. E o que mais? Bom, aqui no ponto A eu tenho um momento aplicado. Então, o próprio momento que está ali, mais MA. Momento eu não multiplico pela distância. Momento já é um giro no ponto, já é um giro aplicado na viga. Tudo isso igual a zero. Portanto, o momento em A vai ser força equivalente 37,5 vezes 1,25 mais 6 vezes 5. Portanto, o momento em A vai ser igual a 37,5 vezes 1,25 mais 6 vezes 5. Vezes 5. 76,89. 76,89 kN vezes metro. Certo? Então, esse é o momento, reação de momento em A. Próxima condição para a gente calcular o momento. Somatório de forças na direção Y igual a zero. Somatório de força na direção Y. Tudo que estiver para cima, positivo. Então, VA menos força equivalente, que é a outra força que está aqui para baixo, menos 6. Tudo isso igual a zero. Portanto, a vertical no ponto A vai ser força equivalente 37,5 mais 6. Portanto, VA é igual a 43,5 kN. Certo. Então agora a gente já sabe quais são as reações de apoio lá do ponto A. Próximo ponto, próxima coisa que a gente tem que fazer. Agora a gente precisa calcular os esforços. Tá? Para calcular os esforços, a gente usa aquela nossa tabelinha. Ponto. Para cada um dos pontos, a gente vai calcular normal. Cortante. E momento. Beleza. Ponto normal. Normal, faltou um L. Aí. Ponto normal, cortante e momento. Beleza. Quais pontos a gente precisa considerar? Bom, vamos lá. Os pontos que a gente vai considerar é o seguinte. Em relação às cargas concentradas, a gente sempre analisa antes e depois. Então, eu tenho carga concentrada no ponto A e eu tenho carga concentrada no ponto B. Antes do ponto A, eu não preciso calcular. Por quê? Porque não tenho viga. A viga começa no ponto A. Portanto, eu só calculo logo depois. Aqui é meu primeiro ponto. Ponto 1. Próxima carga concentrada, lá em B. Calculo antes, eu tenho viga, então eu vou considerar antes. E depois? Bom, depois eu não preciso, não tenho mais viga. Então, deixe quieto. Perfeito? Então, ponto 1, ponto 2. Agora vamos analisar referente às cargas, a carga distribuída. Então, aqui eu tenho uma carga distribuída. Eu sempre calculo no começo, aqui vai ser o ponto 3, no meio e no final da carga distribuída. Então são esses os pontos que eu preciso calcular os esforços para daí obter o diagrama. Porém, contudo, entretanto, quando algum desses pontos da carga distribuída cair sobre uma carga concentrada, eu elimino ele.
Por exemplo, o início da carga distribuída está exatamente sobre uma carga concentrada. Então, esse ponto aqui eu esqueço, eu não preciso dele. Então, eu só vou precisar calcular os esforços no ponto 1, no ponto 4, no ponto 5 e no ponto 2. Beleza? Vou copiar isso daqui. Ctrl C. E aqui está o que a gente vai utilizar. Certo. Vamos lá. Então, eu vou precisar calcular o ponto 1. Ponto 1 eu vou precisar. O ponto 4. O ponto 5. E o ponto 2. Certo. Algumas coisas a gente tenta fazer um pouquinho mais rápido, só para adiantar o serviço, tá? Vamos lá. Primeiras coisas que a gente vai tentar analisar um pouquinho mais depressa. Por exemplo, força normal. O que é uma força normal? É uma força que está no eixo da viga. Então, é uma força que está comprimindo ou tracionando a viga. Nesse caso, a única força que a gente tem aqui no eixo dessa viga é o HA, certo? E o HA vale quanto? Bom, a gente já calculou aqui em cima. HA vale 0. Ou seja, em todos os pontos da viga, eu não tenho nada comprimindo ou tracionando ela. Portanto, a normal nesses pontos aqui vão ser 0. Beleza. Vamos então analisar alguns outros pontos que a gente consegue aqui. Vamos primeiro cotar esse projeto aqui. Aqui. As distâncias desses pontos. Do ponto A até o ponto 4 é 1,25. Do ponto 4 até o ponto 5 também é 1,25. E aqui é 2,5. Certo? Tá. Vamos analisar o ponto 2. Lembrando que a distância do ponto 2 até o ponto B é praticamente 0, tá? É uma distância muito pequenininha. A gente só faz isso para não colocar esse ponto embaixo da carga. E lembrando da nossa convenção de sinais, que tá aqui as convenções de sinais. Então, se eu olhar para a esquerda, a cortante vai ser positiva quando estiver para cima, a normal quando estiver saindo da minha viga e o momento quando estiver girando em sentido horário. Se eu olhar para a direita, a cortante vai ser positiva quando estiver para baixo, a normal quando estiver saindo do ponto que eu estou analisando e o momento no sentido anti-horário. Certo? Ponto 2. Se eu pegar esse ponto 2 aqui e olhar para a direita, a distância do ponto 2 ao ponto B, de novo, é praticamente 0. Então, se eu olhar a cortante, se eu olhar para a direita, a cortante é positiva quando estiver para baixo. À direita do ponto 2, a única força cortante que eu tenho é de 6 kN e também é para baixo, então positivo. Então, no ponto 2, a cortante vale 6, certo? E momento. Lembrando, momento é força vezes distância. Qualquer força que eu tenha à direita do ponto 2 está a uma distância igual a 0. Portanto, o momento no ponto 2 vale 0. Beleza? Então, no ponto 2, a gente já consegue esse resultado um pouquinho mais fácil. Vamos agilizar o máximo que a gente puder. Perfeito? Ponto 5. Ele está exatamente aqui em cima do fim da carga distribuída. Então, eu posso olhar para a esquerda ou eu posso olhar para a direita. Qualquer um dos lados, eu obrigatoriamente tenho que chegar no mesmo resultado. Legal. Se eu pegar o ponto 5 e olhar para a direita, olhando para a direita, toda cortante que estiver para baixo é positiva. À direita do ponto 5, a única força cortante que eu tenho é de 6 kN, certo? Então, a cortante para cá é de 6 kN e também positiva, porque ela também está na mesma convenção de direção do que aqui embaixo. E o momento, pegando o ponto 5 olhando para a direita,
eu vou ter 6 kN. Então, o momento no ponto 5, olhando à direita, essa força de 6 kN vai fazer o ponto 5 tentar girar em sentido horário. Só que quando eu olho para a direita, a minha convenção de sinal momento positivo é quando ele girar em sentido anti-horário. Então, está ao contrário da convenção. Então, é menos. Menos 6, que é a força, vezes a distância, que é 2,5. Portanto, isso daqui vai dar 15 kN vezes metro. Só que negativo. Certo? Portanto, o momento no ponto 15, ponto 5, menos 15 kN vezes metro. Professor, não entendi, fiquei em dúvida. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o ponto 4. Ponto 4, posso analisar ele à direita ou posso analisar ele à esquerda. O que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto 4 agora e vou dar um zoom nele para a gente estudar ele com mais calma. Ponto 4. Para que lado? Tanto faz. Eu vou pegar esse lado e vou olhar para a esquerda, tá? Então, ponto 4, eu vou olhar para a esquerda dele. Então, eu vou ter lá o ponto A, o ponto 4. Lá no ponto A, eu tenho as reações de apoio, que são VA, HA e o momento aqui. Momento em A. E além disso, eu tenho um trechinho de carga distribuída. Então aqui eu vou ter mais uma carga. Opa! Uma carga distribuída. Nossa. Pera aí. Quanto vale essa carga distribuída? 15 kN por metro. Então aqui vale 15 kN por metro. E a distância do ponto 4 até o ponto A vale 1,25 metros. Essa distância aqui vale 1,25 metros. Tá? Se eu tenho uma carga distribuída, eu vou transformar essa carga distribuída agora numa carga equivalente, localizada aqui no meio da carga distribuída. Então, essa daqui é a força equivalente. E essa força equivalente vai valer, eu tenho 15 kN por metro aplicado em 1,25 metros. 1,25. Isso daqui vai resultar em 15 vezes 1,25, 18,75. Tá? Então, essa carga distribuída de 15 kN por metro em 1,25 metros de viga equivale a uma carga concentrada de 18,75 kN aplicada no meio da carga distribuída. Perfeito? Tá, então vamos calcular os esforços. Primeiro, força cortante no ponto 4, olhando à esquerda. Quando eu olhar à esquerda do ponto 4, toda cortante que tiver para cima vai ser positiva. Então, aqui está o ponto 4 e eu estou olhando para a esquerda. O que eu tenho de cortante? Eu tenho a VA positiva e a força equivalente no sinal contrário da convenção. Então, negativo menos força equivalente. Isso daqui vai dar VA. Eu esqueci. VA, 43,5. 43,5 menos 18,75. Isso daqui vai resultar em 48,5 menos 18,75. 24,75 kN de força cortante. Então, aqui no ponto 4, a força cortante é de 24.
24,75 kN. Beleza? E agora o momento. Momento no ponto 4, olhando à esquerda. Lembrando que momento de força é sempre força vezes distância. E se eu estou olhando para a esquerda, tudo que tentar girar o ponto 4 no sentido horário vai ser positivo. Correto? Então, vamos lá. Ponto 4, está aqui o ponto 4. O que faz o ponto 4 girar em sentido positivo? A força VA. Então, VA vezes 1,25 é positivo, porque se eu pensar no ponto 4 fixo, o VA faria ela girar em sentido horário. Beleza. E anti-horário? Bom, eu tenho a força equivalente, então menos força equivalente, vezes quanto? Ela está na metade dessa distância, está bem no meio. Então, vezes 1,25 sobre 2. E o que mais? Bom, as únicas forças que geram momento são essas duas. Porém, eu tenho um momento também aplicado, tá? E esse momento está no sentido anti-horário. Anti-horário também é negativo. Menos MA. Portanto, isso daqui vai ser VA 43,5 vezes. Deixa eu vir para a linha de baixo que não vai caber aqui. O momento no ponto 4, olhando à esquerda. Isso aqui é um M, tá? VA. VA, 43,5 vezes 1,25 menos força equivalente 18,75 vezes 1,25 sobre 2 menos momento em A. Momento em A é a reação do momento em A, que a gente já calculou também, 76,89 menos 76,89. Portanto, o momento no ponto 4, olhando à esquerda, vai ser 43,5 vezes 1,25 menos 18,75 vezes 1,25 sobre 2 menos 76,89. Oh. Caramba. Aí. Então o resultado vai ser menos 34,23. Menos 34,23 kN vezes metro. Então o momento no ponto 4 vai ser menos 34,26 kN vezes metro. E para o ponto 1, está lá o ponto 1. Eu posso fazer igual eu fiz aqui no ponto 4, desenhar ele aqui, ou se não, simplesmente vir aqui e analisar. Ponto 4 é muito mais fácil analisar ele para a esquerda, certo? Então, para a esquerda, a distância do ponto 1, perdão. A distância do ponto 1 até o ponto A é zero. Praticamente zero. Uma distância muito pequena. Cortante. Tudo que tiver para cima, positivo. Se eu olhar à esquerda do ponto 1, a única cortante que eu tenho é VA. Mas, professor, e essa carga distribuída aqui? Bom, eu vou ter 15 kN por metro de viga. Vezes 0 metros, eu vou ter 0 de força, certo? Então, a única força que vai gerar cortante vai ser o VA. E o VA, positivo. É a mesma convenção de sinais quando eu olho para a esquerda. O VA vale 43,5. Então, aqui eu tenho uma cortante de 43,5. E o momento? Bom, se eu olhar para a esquerda, a distância é zero. Então, todas as forças eu vou multiplicar por uma distância igual a zero. Porém, eu tenho um momento aplicado à esquerda do ponto 1. Então, o momento olhando à esquerda vai ser o MA. E o MA, sentido contrário à nossa convenção, portanto, negativo. Logo, o nosso MA vai ser 76,89. Menos 76,89.
6,89. Senhor, não entendi, foi muito rápido. Bom, volta, tenta dar uma olhada de novo. Se por acaso continuar a dúvida, faz esse ponto 1 aqui, igual a gente fez o ponto 4, desenhando, dando aquele zoom bem no ponto, certo? Se persistir a dúvida, comenta aí embaixo que eu respondo, tento ajudar, beleza? Bom, já temos todos os pontos que a gente precisa. A força normal vai ser 0 para tudo. Então não vou fazer um diagrama de força de 0. Vai ficar uma reta em cima do eixo. 0, 0, 0. Eu sei que todos os pontos vão ser 0. Vou fazer um diagrama para força cortante e para o momento fletor. Como que eu vou fazer esses diagramas? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar uma linha. Então aqui, ó. Aqui está o ponto 1 que a gente calculou. Nossa, ruim para ver. Vou pegar outra cor. Então aqui a gente calculou o ponto 1. Aqui a gente calculou o ponto 4. Aqui a gente calculou o ponto 5. E aqui no final a gente calculou o ponto 2. Para cada um desses pontos eu vou puxar uma linha aqui embaixo. Uma linha aqui. Uma linha para cá. Uma linha aqui. E finalmente outra linha aqui. Tá. Então aqui estão os pontos que a gente ia analisar. Vou criar um eixo para cada uma delas. Então aqui está o eixo da viga. Beleza? E aqui vai estar outro eixo da viga. Aí. No primeiro eixo, eu vou desenhar o diagrama de força cortante. Então aqui está o diagrama de força cortante. Como que eu posso fazer? Deixa eu tentar limpar só isso daqui. Vou trazer isso aqui só pro lado aqui, só para não ficar atrapalhando. Nossa, cortei tudo agora. Caramba. Bom, vou trazer esse pontinho aqui para baixo, só para eu conseguir escrever ali do lado, para não ficar muito apertado. E tudo isso daqui eu vou encostar aqui. Aí, beleza. Então aqui, na primeira linha, eu vou fazer o diagrama de força cortante. E na segunda, eu vou fazer o diagrama de momento fletor, ou flexão. Eu vou colocar aqui momento. Essa daqui vai ser o de momento. Perfeito. Então, para cortante, todos os valores que eu tiver de positivo, eu vou fazer para cima. E todos que eu tiver de negativo, para baixo. Cortante no ponto 1. Vou fazer em verde. Cortante no ponto 1, 43,5. Então, eu venho aqui no ponto 1 e faço uma linha proporcional aos 43,5. E marco que isso daqui vale 43,5. Beleza. Cortante no ponto 4, 24,75. Então aqui tá difícil. Aí. Aqui vale 24,75. E nos pontos 5 e 6 é o mesmo valor. Nos dois vale 6. Então aqui vale 6. E aqui vale o mesmo valor. 6. Certo, e como que eu ligo esses valores? Quando eu tenho uma carga distribuída, vai ficar uma linha inclinada em relação ao eixo da viga.
Então, desse ponto até esse ponto, uma linha inclinada. No local onde eu não tenho carga distribuída, uma linha reta paralela ao eixo. Aqui, certo? Então, esse é o diagrama de força cortante. Então, se eu quiser saber o diagrama em qualquer ponto dessa viga, eu venho aqui e consulto esse diagrama agora e sei quanto vale. Por exemplo, quero saber quanto vale o diagrama nesse ponto. Eu faço isso daqui em escala e meço, ou faço uma... engasguei. Faço uma regra de 3, beleza? Semelhança de triângulo. Então, esse daqui é o diagrama de força cortante. E o diagrama de momento fletor? Vamos lá. Diagrama de momento fletor no ponto 1. Momento fletor, tudo que for negativo, eu vou pôr para cima, e tudo que for positivo, eu vou pôr para baixo. No ponto 1, momento menos 76,89. Então, aqui, menos 76,89. Depois, ponto 4, menos 34,26. É um pouquinho menos que a metade do anterior. Então, vou vir aqui, aqui é metade, um pouquinho menos da metade. Aqui é mais para o lado. Aí, então, esse valor vale 34,26. 34,26. Próximo ponto, vale 15. Então, é um pouquinho menos que a metade do outro. Então, aqui vale menos 15. E lá no último ponto, vale 0. Bom, e como que eu ligo esses valores? Se eu tenho o diagrama de momento fletor entre cargas distribuídas, no trecho de carga distribuída, eu ligo com uma parábola de segundo grau, com a concavidade voltada para cima. Então, tá difícil. Isso daqui é o meu diagrama de momento fletor para esse carregamento, certo? Então, imaginem que isso é uma parábola de segundo grau. E no trecho onde eu não tenho carga distribuída, eu ligo com uma linha inclinada. Então, eu saio aqui do ponto de 15. Deixa eu com a mesma espessura. Eu saio do ponto de 15 e chego lá no ponto de 0. E termino o diagrama de momento fletor. Certo? Então, esse daqui é o diagrama de força cortante para essa viga. E esse daqui é o diagrama de momento fletor, que é uma parábola até esse trecho, onde eu tenho carga distribuída. Então, esse trecho aqui é uma parábola. E a partir desse trecho até o final é uma reta, porque eu não tenho carga distribuída. Beleza, pessoal? É isso. Valeu!